Boa noite. Hoje a gente vai falar de uma das leis das ordens do amor, baseado na constelação sistêmica. A gente vai trazer para vocês essa lei importante que é a lei da hierarquia. Vamos aguardar o pessoal chegar e aí a gente já começa. Trouxe temas bastante legais aqui pra gente discutir. Vamos esperar todo mundo dar uns 5 minutinhos, né? E aí a gente já começa. Oi, Kátia, boa noite. Obrigada pela sua participação. Vou dar só mais um minutinho aqui, tá? E a gente já vai começar para falar hoje dessa lei sistêmica da hierarquia. O quanto ela equilibra o nosso sistema organizacional, o nosso sistema familiar. Obrigada por participar. Cláudia, boa noite. Saudade de você. Vou dar um minutinho para mais alguém entrar e a gente já começa. Como você está? Manda lá no direct pra mim. Tá numa correria, mulher. Pois é, né? Esse confinamento, né? Eu acho que a proposta era a gente desacelerar, né? E na verdade a gente tá trabalhando mais do que nunca, né? Talvez seja a hora da gente rever se a gente ainda não entendeu o recado, né? Quem entrou aqui agora, pra gente já começar. Sala Zarfist. Obrigada. Bom, vamos começar, né? Deixa eu só fixar aqui o tema. Prontinho, vamos lá? Baseado nas constelações sistêmicas, né, nós temos 3 leis das ordens do amor. E antes de começar, a gente vai falar sobre o que é a constelação sistêmica. A constelação sistêmica, ela vem com a proposta de trazer harmonia, de trazer paz, de trazer equilíbrio para o nosso sistema. Quando a gente fala sistema, pode ser sistema familiar, que é onde está a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, né? Todos os membros da nossa família. E nós temos também o sistema organizacional, que é o sistema das empresas, né? Das organizações. Então a gente tem também o sistema pedagógico. Nós temos também, né, sistema judiciário. Então, enfim, nós temos vários sistemas. E hoje, né, a gente vai falar de uma das leis sistêmicas, que é uma das leis das ordens do amor. Por que as ordens do amor têm essas 3 leis? Porque Bert Hellinger acredita, né, e a gente percebe isso claramente, que só o amor não basta.
para que nós possamos viver em equilíbrio, possamos viver através da felicidade, né, da harmonia. Então, as leis do amor, ela vem para nos trazer consciência e clareza. Então, nós temos as 3 leis, né, que regem o amor, que organizam, né, a nossa forma de amar, que é a lei da hierarquia, que a gente vai falar hoje, a lei do pertencimento, que pode ser que a gente fale na semana que vem, e a lei do dar e receber. Então, a lei da hierarquia, ela é dentro de um sistema, a hierarquia, ela é comandada pela precedência, ou seja, quem veio primeiro tem prioridade no sistema. Então, vamos dar um exemplo prático. Da nossa família, nós temos nosso pai e a nossa mãe. Na relação de casal, não há hierarquia. Os dois têm o mesmo nível hierárquico. Ou seja, pai e mãe, o casal, não há diferença. Eles estão no mesmo nível. Porém, por exemplo, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Eu tenho também os meus irmãos, tá? E meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Então, dentro do sistema familiar, eu, por exemplo, sou a caçula. Eu sou a última. Então, eu tenho os meus irmãos, onde a cada um deles tem a sua posição hierárquica. Ou seja, todos nós temos uma função importante dentro do nosso sistema. E muitas vezes também nós temos que respeitar a hierarquia, e que é muito bacana isso, inclusive de irmãos que não estão mais hoje com a gente, ou de bebês que foram abortados, né? Aí o tipo de aborto não tem a ver, né? Pode ser um aborto espontâneo, como um aborto provocado, eles também fazem parte. Então, muitas vezes é muito importante que a gente inclua estes seres no nosso sistema, que a gente entenda que eles têm uma função dentro do nosso sistema familiar, que é a função do equilíbrio. Então, todos nós temos um papel. Não é melhor nem pior, mas nós temos um papel importante para que o nosso sistema fique em equilíbrio. Então, continuando na explicação, nós temos os nossos irmãos, onde a gente respeita a cada um conforme a sua ordem de chegada. Nós temos o nosso pai, a nossa mãe, e aí nós temos os nossos avós, temos os nossos bisavós, e assim sucessivamente. Então, quem veio primeiro tem a prioridade no sistema, ou seja, este ser nós devemos respeitar. O respeito na lei da hierarquia, ele é o respeito da sua importância no sistema. Ou seja, eu tenho um membro da minha família e ele faz parte e, de acordo com o papel que ele ocupa, eu respeito a sua posição. E é muito importante, quando a gente fala muito nas constelações sistêmicas, né, que a gente fala, eu sou pequeno perante a você, ou enfim, ou a mãe, né, a mãe, o pai, eles sempre são maiores perante os filhos. Quando a gente usa esses termos, eu sou pequeno, né, às vezes é para realmente harmonizar o sistema hierárquico da família, por razões de muita gente, às vezes, se sentir maior que o outro, seja por essa pessoa ter uma questão financeira melhor, ou seja por essa pessoa, de repente, achar que ela tem mais capacidade que o outro de resolver problema, de resolver conflito, então ela se sente maior. Então, quando a gente usa essas frases, eu sou menor, você é o grande, a gente não quer dizer em relação a ser melhor, ser mais capacitado, nada disso. Significa, eu sou menor, eu vim depois. Você é maior, você veio antes, você traz mais bagagem
de vida do que eu. Então isso é muito importante. Então, mesmo que muitas vezes a gente não acredite nisso, a gente fala, imagina, enfim, essa pessoa, nossa, não conhece nada, faz tudo errado. Não é assim. Na verdade, né, quando a gente tem essas visões, é que muitas vezes a gente, em primeiro lugar, é bom que a gente olhe para nós mesmos. Nós estamos nos sentindo muito prepotentes, né? É uma certa arrogância a gente falar de nós mesmos, né? E de repente olhar para o outro achando que ele é menos incapacitado que a gente. Inconscientemente isso acontece, conscientemente também. Da gente se sentir maior porque a gente acredita que o outro não consegue fazer aquilo. Então, se a gente acha isso e a gente for para o lado racional, claramente a gente vai perceber que a gente está sendo arrogante. Porque se eu acredito que o outro não consegue, eu consigo porque eu tenho mais capacidade que ele. Então, não precisa raciocinar muito para a gente perceber que muitas vezes a gente se coloca numa posição de arrogância dentro do nosso sistema. E isso é muito perigoso, porque quando a gente sai do nosso lugar no sistema, ou seja, você tem uma posição no seu sistema familiar, né? Você tem aí, de repente você vai a irmã do meio e você acaba assumindo todas as responsabilidades da família, enfim, meus irmãos mais velhos não conseguem, estão lá ocupados com outras coisas, enfim, eu assumo aquele papel. O que acontece? Primeiro, eu desarmonizo todo o nosso sistema. Segundo, quando eu assumo o lugar dele, eu trago para mim toda a informação que ele possui. Eu trago toda a carga que ele possui. Da mesma forma que eu deixo, né, esse membro mais fraco. Por quê? Porque alguém ocupou o lugar dele no sistema. Então isso é muito importante a gente perceber dentro do nosso lar. Qual é o nosso papel? E isso é fácil. Coloquem no papel. Minha mãe, meu pai, todos os meus irmãos, tá bom? Coloquem no papel, todos os meus irmãos. Qual é a minha posição dentro do meu lar? Por exemplo, vou falar de mim. Eu sou a caçula. Então, quando os meus irmãos mais velhos estiverem falando comigo, estiverem dando a sua opinião, mesmo que eu discorde, eu devo a eles o respeito, eu devo a eles a gratidão. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Para que eu viesse para esse sistema, quem veio antes de mim precisou vir. Então, olha como muda, né? A nossa forma de olhar. Deixa eu ver se tem mais alguns itens aqui. E a gente também, eu coloquei aqui um item bacana que é assim, né? Quem veio depois não deve interferir. Quando ocorre a interferência, ocorre o emaranhamento para as próximas gerações. E pode haver as repetições de padrão. O que significa isso? Interferência. É muito importante que a gente também participe, né, das decisões da família, dê a nossa opinião, mas que a gente saiba o nosso lugar, né? Então eu não devo interferir na posição do meu nível superior. Se ele decidiu tomar tal decisão, eu devo respeitar. E em relação à interferência dos pais, né? Os filhos jamais devem interferir na relação do casal. Na mesma proporção que os pais não devem trazer questões do casal para os filhos. Então percebam, quando eu tenho um relacionamento com o meu parceiro ou a minha parceira e eu trato isso com ele, ok, isso é algo meu e dele. Eu não devo envolver os meus filhos nessas discussões, nessas relações, né, nessas decisões. Por quê? Porque por amor, por fidelidade ao sistema, muitas vezes nossos herdeiros, eles podem
de uma maneira inconsciente, adotar uma postura de até fidelidade, né? Fidelidade sistêmica. Ou seja, se meu filho, minha filha percebeu que há ali um certo sofrimento, ou do pai ou da mãe, ele pode se emaranhar. Ele pode acabar assumindo essa postura de defesa ou do lado mais fraco, né, que ele achar. Ele pode trazer para ele todas aquelas informações, né, daquele membro. Então é importante que na relação de casal os filhos não interfiram, né, e que os pais também não dividam com eles problemas no relacionamento. Deixa eu ver aqui uma questão que a Cláudia colocou. Mas e quando o pai ou a mãe querem entrar no seu lugar e no seu papel de filha, querendo arrumar a sua vida? Cláudia, é muito importante que a gente, de uma maneira que a gente possa dialogar, que a gente explique. Olha, mãe, não se preocupa, não tenha necessidade, né? Eu sou a filha. Você é a mãe. Você tem o direito, né? A mãe, o pai tem o direito sempre, gente, de cuidar de nós, né? Cuidar dos filhos. Um pai e uma mãe jamais perde esse direito, né? Mesmo a gente adulto, velhinho, capenga, eles estão lá cuidando. Mas o filho adulto, Cláudia, é importante que você, às vezes, converse aí com o seu pai ou com a sua mãe, que você comentou aqui, e diga: eu sou adulta. Provavelmente no seu lar, a sua mãe ou o seu pai te veja ainda como uma criança. E isso também interfere, né? Quando o pai ou a mãe tá lá com o filhinho debaixo da asa dele, ele ainda tá cuidando como se fosse uma criança, eu como pai ou mãe, eu acabo interferindo na vida do meu filho, porque eu olho para ele como uma criança, né? Então, qual que é o relacionamento, né, na constelação? A criança, ela fica próxima do pai e da mãe, né, enquanto ela é incapaz. O adolescente também, né? Claro que a gente sabe que eles vão crescendo, naturalmente eles vão tomando o próprio rumo, mas o adolescente ainda está ali precisando do apoio do pai e da mãe nas suas decisões. Mas o adulto não. O adulto, ele necessita, em relação ao pai e à mãe, do cuidado, do amor. Qual adulto, né, que não gosta de sentir aquele colinho gostoso dos nossos pais, de pedir um conselho? Isso é super saudável. Agora, quando nós já estamos adultos e nosso pai e a nossa mãe ainda está controlando a nossa vida, nós estamos numa posição de criança ainda perante eles. Então, Cláudia, você pode conversar com a sua mãe de uma maneira, né, tranquila e falar: mãe, eu sou adulta. Pai, eu já sou uma mulher adulta. Agradeço seus conselhos, agradeço suas sugestões, né? Honro vocês, honro todo o ensinamento, porém irei tomar minhas próprias decisões, né? Isso com amor. Então é importante que a gente também se perceba se às vezes a gente também não se coloca na posição da criança, né? Ou seja, se a gente também não nos tornamos adultos ainda, né? Mesmo que nós somos, às vezes a gente tá ali se comportando como uma criança, né? Querendo ficar do lado dos pais, querendo a proteção, através da insegurança que a gente tem, do medo de ir pro mundo, do medo de enfrentar o mundo, a gente fica debaixo da asa do nosso pai e da nossa mãe. Então acontece que, na verdade, é um certo permissionamento, né? Eu tô ali debaixo da asa da minha mãe porque eu também me sinto inseguro, me sinto com medo, quero essa proteção, eu ainda não me sinto pronto para a vida. Tá faltando ali alguma cura, né? No meu relacionamento com o pai e com a mãe, algo se perdeu ali.
que eu não consegui progredir. E o pai e a mãe é a mesma coisa, né? A Cláudia colocou que isso se aplica ao seu irmão. Não, tudo bem, a explicação é a mesma, né? Eu acho que para você, de repente, como irmã, é trazer essa consciência sistêmica, né? Se é que você consegue ter esse diálogo, mas se não conseguir, tudo bem. Mas falar pro seu irmão, olha, você já é um adulto, né? Falar com carinho, claro, você já é um adulto, precisa tomar as próprias rédeas e também conversar com a sua mãe, né? De olhá-lo como capaz de tomar as suas próprias decisões. Algo importante também que eu trouxe para vocês aqui são as famílias, né? Nós temos a família de origem, que é a nossa família, ou seja, é a minha família original, né? É a minha descendência, é o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, né? E enfim, meus antepassados. E quando a gente se relaciona com uma pessoa que a gente decide, né, construir uma nova família, a gente chama de família atual. E hierarquicamente, como que elas se colocam? A família de origem, ela veio primeiro. Ou seja, na hierarquia, ela veio primeiro. Então, nós sempre temos que honrar a nossa família de origem, respeitar e, claro, continuar nutrindo esta família. A nossa família atual, que é onde a gente tem lá o nosso lar com o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, a gente tem essa família, ela tem a prioridade. Ou seja, eu tenho a minha família de origem, que é toda a minha ancestralidade, é tudo que eu tenho, toda a minha herança. E é muito importante a gente olhar nossas heranças, né, genéticas, nossas heranças do nosso sistema, com o olhar de amor, porque nós herdamos muitas coisas boas, nós herdamos muitas qualidades que nem sempre a gente nessa existência, nessa vida, a gente conseguiu descobrir nosso potencial. Por isso que a gente fala que nós somos seres infinitos. Imagina que um ser ao nascer, ele possui toda a herança genética e sistêmica do pai e da mãe. Então ele possui uma herança genética aqui do pai e de toda a sua ancestralidade. Da mesma forma que ele possui 50% da herança genética, né, e da ancestralidade da mãe também, ou seja, imagine a riqueza desse ser humano. Imagine quantas coisas todos esses ancestrais já passaram, quantas coisas boas, quantas conquistas que eles já tiveram e que a gente pode usar a qualquer momento, tá aqui dentro, tá no nosso campo familiar. E como a gente pode acessar tudo isso? Não sei, eu só acesso numa constelação sistêmica. Não, é muito mais simples do que a gente pensa. Fecha nossos olhos, reverencia a sua ancestralidade, reverencia tudo que eles passaram, agradece e toma essa força. Olha para o seu pai, olha para sua mãe, vê todas as conquistas, todas as histórias simples que eles têm para nos contar. Se você muitas vezes sentar com seus pais, com seus irmãos, com seus avós e ouvir as histórias e ali você agradecer por aquilo, agradecer por eles terem deixado este legado, você já consegue perceber a força que nós temos. E claro também, alguns comportamentos que nós temos no nosso sistema familiar, sim, são herdados, né? Como eu comentei, devido às compensações que o sistema traz, mas ok, a gente herda por amor, né? A gente herda por fidelidade ao nosso sistema. Então, quando a gente percebe que aquilo não nos serve mais, a gente pode ganhar uma nova consciência e fazer diferente. E em relação a quando nós temos outros casamentos, né? Quando o nosso sistema possui outros casamentos. Então, por exemplo, nós temos aí ou nosso pai ou nossa mãe, ou até mesmo nós mesmos, né? A gente já foi casado uma vez, 2 vezes, enfim. Todos pertencem. Isto é muito importante que a gente saiba.
né? Então, se eu tive o primeiro casamento, depois eu me casei de novo, isso também serve, tá, gente, para os nossos pais, enfim. Eu tive um segundo casamento e hoje eu estou no terceiro casamento. Ok. A hierarquia continua prevalecendo. O meu primeiro casamento, eu devo a honra. Foi através dele que eu me casei pela segunda vez, que eu construí uma história. E através desse meu segundo casamento, eu conheci hoje, por exemplo, o meu parceiro. Então veja a hierarquia, né? Que também facilmente você pode perceber, é só você colocar num papel. Casei pela primeira vez, esse casamento, né, este relacionamento que eu tive, esse homem ou os filhos pertencem, o segundo, o terceiro, tá? Então isso também é muito bacana para que a gente consiga ter um equilíbrio no nosso sistema. E olhar com gratidão, né, com respeito a quem veio antes de nós. Inclusive os filhos de outros casamentos também, tá? Então eu coloquei aqui, nós devemos respeito e reverência aos casamentos, né, anteriores e também aos filhos. Então muitas vezes, às vezes a gente tem irmão, sei lá, do primeiro casamento do nosso pai, de um casamento da nossa mãe, e a gente sequer olha para eles. Então isso é muito importante que a gente também reconheça esse irmão, né? As pessoas chamam de meio irmão, porque às vezes é só por parte de pai ou só por parte de mãe, mas é muito honroso que a gente respeite esses irmãos e que a gente reconheça. Se a gente não puder, isso for uma escolha, né? De não viver com eles e tudo mais, ou às vezes você nem sabe onde está morando, não tem problema. Mas se dentro do seu coração você reconhecer esse irmão seu, que é de um outro relacionamento do seu pai ou da sua mãe, você já está trazendo uma harmonia para o seu sistema. Porque o reconhecimento, ele acontece pela alma, não são pelas palavras. Então, se você reconhece qualquer membro da sua família que foi excluído e por alguma razão você conseguiu tomar a consciência e incluir, já está tudo certo. O sistema ele já começa com uma harmonia, você já sente uma leveza. Então isso é mais simples do que a gente pensa, porque senão todo mundo teria que conhecer a constelação sistêmica, todo mundo teria que fazer constelação, e aí não seria algo justo, né? E a gente sabe que as leis de Deus são justas, né? A constelação ela veio através de Bert Helling, mas claro, né, com a permissão aí do divino. Então a gente percebe que é tudo justo, tudo muito bem equilibrado, né? E uma frase que eu achei legal trazer para vocês: a ordem precede o amor, né? Olha que lindo. A ordem precede o amor. Ou seja, não basta a gente simplesmente amar. Tem que ter uma ordem, tem que ter um equilíbrio, tem que ter o respeito, tem que ter a consciência, né? E deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. Obrigado, Pati, Eveline, boa noite, Ana Paula, boa noite, Tiago, boa noite, passando aqui para desejar uma ótima live. Muitíssimo obrigado, meu parceiro de trabalho. Vamos ver se tem mais alguns comentários aqui. Pessoal, alguém tem mais alguma questão que queria trazer aqui para a gente falar? Boa noite, Pati. Vocês querem colocar alguma questão aí no lar de vocês? A gente pode falar um pouquinho. E a gente estava falando do por que não é bacana a gente, né, dividir questões do casal com os filhos. Porque muitas vezes os filhos, eles acabam expiando, né, ou carregando deles as consequências, né? Quando a gente divide um problema familiar com um filho, um problema de relacionamento com o filho, tanto conscientemente quanto inconscientemente,
esse filho, ele pode adotar uma postura, ele pode escolher o lado que ele vai ficar. E quando ele escolhe o lado que ele vai ficar, ele acaba se emaranhando, né? Através daquele sofrimento, ele, por exemplo, vê o pai discutindo muito com a mãe, brigando muito com a mãe. E aí, para ele toma a posição de que a mãe é indefesa, então ele precisa proteger. Ele pode, de uma maneira inconsciente, tomar o lugar do pai. Do tipo, eu protejo você. E aí, quando ele toma esse lugar, ele traz todas as informações deste papel, né? Então, isso é muito importante. Nas relações acontece também muito de muitas mulheres, né? E também muitos homens inverter os papéis. Eles, às vezes, por exemplo, vamos falar da mulher, ela no casamento dela, ela assume o lugar de mãe do parceiro. Poxa, como que eu sei, né, que eu tô assumindo o lugar de mãe do meu marido? Quando eu cuido dele, eu falo cuidar, gente, como se fosse filho, tá? Não é o cuidar, enfim, é o cuidar como se fosse filho. O que que uma mãe faz para um filho? Ela protege, ela faz tudo dentro de casa para o filho, ela quer proteger de todos os perigos, enfim, ela toma decisões por ele, né? E, enfim, ela adota essa postura de protetora. É diferente do cuidado que uma mulher tem com seu marido, tá? E muitas vezes o homem também, ele assume dentro da casa dele, né, do lar dele, o papel de pai da esposa. Ou seja, o pai protege. É muito diferente de um relacionamento homem e mulher. E o que acontece também nesses casos? Muitas vezes, como a mulher ela se torna a mãe do marido, a relação tende a ter vários desequilíbrios, vários conflitos, né? Porque a mãe, ela não tem relação sexual com o filho. Vocês concordam? Nem a filha com o pai, enfim. Então, até na relação sexual, isso é muito notório. O casal se afasta, sem a gente perceber. O casal se afasta, você diminui um pouquinho, né, a força do seu marido, porque você não vê ele como um homem. Você não vê ele no mesmo nível. Você vê ele menor. Porque lembra, a mãe e o pai são maiores que os filhos. Naturalmente, os filhos são menores. Se numa relação eu troco de função, eu saio do papel de esposa ou do papel de marido, ou seja, homem e mulher. Aqui não tem filho, né? Eu não sou filho. Aqui não tem criança, aqui tem 2 adultos. Quando eu saio deste papel, né? E eu vou pro papel da mãe do meu marido, ó, eu sou a mãe, eu cuido, eu protejo, eu não deixo ele resolver nada, né? Interfiro nas decisões dele. O que acontece com ele? O homem vai enfraquecendo. Da mesma maneira inversa. Então é muito importante que a gente fique atenta, né, ao jeito que a gente se relaciona. E também muitas vezes a gente sendo a mãe do marido ou o pai, a gente se fica muito cansado, pesado, tudo aqui pesa, porque você tá no papel de esposa, né? De marido, e você tá no papel de pai, ou seja, você assumiu, né? Como a gente não dá conta nem de um, né? A gente assumiu logo 2 papéis. Então você imagine o quanto você sente cansado, né? O quanto você sente fraco. E o quanto você desempenha mal o seu papel de mulher ou de homem. Mesma coisa a relação de irmãos. Se eu tenho lá, sei lá, 2 irmãos e eu ocupo o lugar do meu irmão mais velho, olha o peso. Eu incapacitei, né, aquele membro, porque eu não acredito nele, então deixa que eu resolva, ele não vai saber, ele vai demorar. Não, eu não respeito nem o que ele tem para oferecer. Lembrando que na constelação sistêmica, né, não há o errado, o certo, a culpa, né? As pessoas, elas entregam
na nossa vida, no nosso dia a dia, o melhor que elas têm. Então, todo mundo que se comporta de uma determinada maneira, mesmo que a gente, né, não concorde, que a gente fala, imagina, ele podia ser melhor, ele tem condição de fazer muito melhor, mas ele não quer. Não é assim, gente. Eles estão entregando o que eles têm. Da mesma maneira que nós também, muitas pessoas, seja de qualquer sistema, pode ser nossos amigos, na nossa empresa, na nossa família, eles também gostariam que nós entregássemos mais, mas a gente também não tem para entregar. Então é muito importante que a gente aceite o que o outro tem para nos dar. E olha que lei maravilhosa, né? E receba somente o que a gente precisa. Então veja, a gente também não precisa mais que isso, gente. Então se a gente está numa relação, tá com uma determinada pessoa, voltando, pode ser marido, pode ser nossos irmãos, pode ser relacionamento de amizade, de trabalho. Se a gente está ali, é importante que a gente reconheça e valorize o que essa pessoa tem para nos dar. Se ela não fez, se ela não entregou o que a gente esperava, ok, ela não tinha para entregar. Da mesma forma que é muito importante que a gente olhe para nós mesmos, né? Nós mesmos. Quantas coisas será que as pessoas também não gostariam que a gente fizesse, que a gente não tem para entregar? E a gente não vai conseguir entregar. Pelo menos talvez agora não. Quem sabe mais pra frente. Bom, gente, é isso. Deixa eu ver se tem mais questões aqui. A Paty colocou: muitas relações permanecem sendo assim enquanto perdura esse acordo. Mas se houver questionamento ou mudança de atitude, as relações sofrem um abalo. Paty, você quer dizer acordo, por exemplo, esse acordo meio que inconsciente de você assumir, por exemplo, lugar na relação de pai ou de mãe, é isso? É isso que você quis dizer? Só me fala para ver se eu entendi, tá? Papéis de... isso é real mesmo, né? A gente tá lá naquele papel que como você falou, né? Tá bom para todo mundo, né? Eu sou a mãe, o outro também gosta, e aí agora eu vou mudar. Com certeza acontece os abalos, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Mas aí, Paty, como que a gente pode fazer, né? A gente que está conhecendo hoje sobre a constelação sistêmica. A gente pode, Paty, nos colocar no nosso lugar de uma maneira que a gente também respeite o tempo do outro e o nosso tempo, né? Então, por exemplo, o homem tá lá no papel, por exemplo, de pai da esposa. E aí ele toma essa consciência. Ou seja, ele tomou a consciência de que, peraí, o lugar dele é o de marido. Então, ok. Se ele sutilmente tomar o seu lugar com amor, né, com respeito, inclusive ao pai da esposa, por que inclusive ao pai? Se ele tomou o lugar do pai, por algum momento, ele sentiu que havia aquele vazio, aquela exclusão e acabou assumindo por talvez achar que ele conseguiria suprir, né, essa compensação que ele percebeu. Então, é muito importante que ele, no momento onde ele se colocar no lugar dele como marido, você vai perceber que harmonicamente as coisas vão ficando melhor no relacionamento. Claro, se de repente, sei lá, se ele tinha o costume de fazer tudo pela esposa, tudo, como se fosse um pai, e ele hoje tomou essa consciência, na medida que ele for mudando, né, que ninguém também muda assim bruscamente, né, mas se ele fizer essa mudança brusca, com certeza vai
vai dar aí um abalo grande. Mas se ele fizer de uma maneira consciente, conversando com a esposa, dando força para ela tomar suas próprias atitudes e em busca do que ela acredita, né? Ele consegue fazer isso de uma maneira harmônica, né? Agora, se ele mudar da água pro vinho, que eu acho difícil, aí realmente o negócio fica muito sério, né? A Eveline colocou, muito importante a colocação de que nós também deixamos a desejar para o outro. Porque achar que só o outro precisa oferecer mais é fácil. Nós também temos que oferecer algo. É isso mesmo, Eveline. Nós temos o péssimo costume de sempre cobrar do outro e sempre falar que o outro ficou devendo, né? O outro tá devendo, o outro não fez, eu criei uma expectativa, nossa, não me atendeu. E a gente esquece mesmo, né? De olhar pra gente, saber também que a gente deve dever aí pra caramba, deve dever pros nossos parceiros, a gente deve às vezes ficar devendo aí para nossos amigos, para nossa empresa, enfim. E é bacana a gente ter essa humildade no olhar, né? E de saber que o que o outro me entregar, ok, e eu também vou entregar o que eu posso, né? A Patrícia colocou, ambos têm que dar e receber. Patrícia, esta também é uma das ordens, da lei das ordens de ajuda, que eu vou falar em breve, esse equilíbrio do dar e receber, né? Essa fluidez, ou seja, eu dou algo no meu sistema familiar, né? Eu entrego algo para o outro onde eu só entrego o que eu posso e ele toma e recebe somente o que ele necessita. E aí ocorre uma fluidez, né? Olha que bacana, ocorre aí uma fluidez entre dar e receber. E isso é muito importante também nas relações. Gente, por hoje era só. Eu acabei colocando a hierarquia aqui e não fixei, desculpa. Ai, nossa, escrevi leão, gente. Peraí, aguenta firme aí. Fui escrever, saiu leão. Peraí. Essa lei ela é muito linda. Eu gosto muito de estudar as leis de Herbert Hellinger porque quando a gente compreende, a gente já consegue, gente, aplicar no nosso sistema. A gente já consegue se autoconstelar. Como que você se autoconstela? Quando você percebe que está em desarmonia no seu sistema, você vai lá e fala, opa, peraí, meu lugar é esse, o lugar desse aqui é aqui, o lugar desse fulaninho aqui é aqui. Então agora eu vou tratar todo mundo com mais respeito, com mais, né, reverência. Vou saber o meu momento de interferir, que na verdade até falei errado, né? Não é para interferir. Vou saber o meu momento de respeitar a opinião do outro, né? E aí eu já consigo perceber até aqueles insights, né? Baseados aí no que eu aprendi. E eu já posso aplicar no meu sistema. Por isso que hoje o tema foi como a gente consegue deixar nosso lar de uma maneira mais harmônica através da lei da hierarquia. Então é isso. Muitíssimo obrigada. Segunda-feira, nesse mesmo horário, eu estarei aqui de novo, falando também de constelação sistêmica. E sexta-feira que vem eu vou falar sobre a barra de Axis, que é uma terapia também muito bacana, né? De programação mental que vai ajudar muito a gente a também, né, desbloquear essas crenças limitantes, desbloquear esses traumas aí que a gente carrega, né, da nossa infância, de algumas outras vidas. E eu espero que vocês possam estar aqui de novo, tá bom? Fiquem com Deus. Kátia, obrigada por participar. Eveline, obrigada. Vamos ver quem tá mais aqui. Ana Paula, obrigada. Cláudia, Patrícia. Gente, fiquem com Deus, tá bom?
Continuem cuidando de vocês, de quem vocês amam. E qualquer dúvida pode chamar aí no direct que assim que eu puder eu já respondo. Tá bom? Imagina, Ana Paula, eu que agradeço a sua participação. Pati, brigadão, viu? Adoro suas colocações. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Kátia.